Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar Direito Empresarial e Legislação Complementar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Começando por Direito Empresarial, origem, evolução histórica, autonomia, fontes e características. O direito empresarial nasce historicamente do antigo direito comercial, ligado aos comerciantes e aos atos de comércio, e evolui para a teoria da empresa, que amplia o foco para a atividade econômica organizada. Essa transição é essencial para a prova. O Código Civil de 2002 incorporou a disciplina do empresário e das sociedades empresárias, substituindo o critério dos atos de comércio pelo critério da empresa. O direito empresarial tem autonomia didática e científica, com princípios e institutos próprios, embora dialogue com o civil, tributário, trabalhista e administrativo. As fontes incluem Constituição, Código Civil, leis especiais, normas de registro, jurisprudência e usos mercantis em certa medida, além de princípios do direito privado e empresarial, como segurança das relações, proteção ao crédito e preservação da empresa em certos regimes. Características do direito empresarial que costumam aparecer em prova: dinamismo, porque acompanha mercado e inovação; tecnicidade, por institutos próprios como registro, títulos de crédito e falência, e foco na circulação de riqueza e na organização da atividade econômica. No contexto policial, esse conteúdo se conecta a investigações de crimes econômicos, fraudes societárias, recuperação judicial fraudulenta, crimes falimentares e lavagem de dinheiro por estruturas empresariais, embora o edital aqui esteja no campo do direito material empresarial. Agora, empresário. Caracterização, inscrição, capacidade, teoria da empresa e seus perfis. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa definição exige 4 elementos: profissionalismo, isto é, habitualidade e intenção de exercer como profissão; atividade econômica, isto é, voltada à obtenção de resultados econômicos; organização dos fatores de produção, como capital, trabalho, insumos e tecnologia, e produção ou circulação de bens ou serviços. Pegadinha clássica: profissional liberal, como médico, advogado e engenheiro. Em regra, não é empresário quando exerce atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo com auxiliares, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, ou seja, se houver organização empresarial predominante, com estrutura que supera a pessoalidade da atividade intelectual. Isso cai muito. Inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, normalmente junta comercial, é outra cobrança recorrente. O empresário deve se registrar antes do início da atividade, e o registro dá publicidade, regularidade e efeitos perante terceiros, além de habilitar certos regimes. Em prova, cuidado! O registro não cria o empresário no sentido ontológico. A condição de empresário decorre do exercício da atividade. Mas o registro é obrigatório e a falta pode gerar irregularidade e consequências, inclusive dificuldade de acesso a certos benefícios legais. Capacidade. Para exercer empresa, a pessoa precisa ter capacidade civil, e há regras sobre incapazes e impedidos. Incapaz não pode, em regra, exercer empresa, mas pode haver situações de continuidade em nome de incapaz com representação, em hipóteses específicas. Impedidos são pessoas que, por lei, não podem exercer atividade empresarial, como certas autoridades e servidores em situações de conflito, conforme legislação específica. Em prova, a ideia é: capacidade e impedimento são filtros jurídicos para a atividade empresarial. Teoria da empresa e seus perfis. A banca pode cobrar a teoria dos perfis de Askini, que descreve a empresa sob 4 perspectivas: perfil subjetivo, ligado ao empresário; perfil objetivo, ligado ao estabelecimento; perfil funcional, ligado à atividade; e perfil corporativo, ligado à organização de pessoas. Não é obrigatório que toda banca cobre Askini, mas como o edital menciona perfis, é importante saber essa estrutura, porque ela ajuda a diferenciar empresário, empresa e estabelecimento, tema clássico. Agora, espécies de empresas e responsabilidade dos sócios.
Aqui é fundamental diferenciar empresário individual, EIRELI e sociedades, lembrando que a EIRELI foi substituída e o ordenamento passou a privilegiar a sociedade limitada unipessoal, conforme alterações recentes. Em prova, o candidato deve acompanhar o que a banca adota, mas a tendência atual é cobrar que é possível limitar responsabilidade com estrutura societária unipessoal, e que a responsabilidade depende do tipo societário e do grau de integralização do capital. Responsabilidade dos sócios varia conforme a sociedade. Em sociedade limitada, a responsabilidade é limitada ao valor das cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, se o capital não foi integralizado, pode haver responsabilização para integralizar. Em sociedade anônima, a responsabilidade do acionista, como regra, se limita ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Em sociedades de pessoas, como nome coletivo, os sócios respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações sociais, dentro das regras do tipo. Distribuição de lucros é tema comum em prova por pegadinhas. Lucro deve ser distribuído conforme contrato social ou estatuto e conforme participação, salvo previsão diversa. Também existe vedação de distribuição fictícia, isto é, distribuir lucro sem que haja lucro real, o que pode caracterizar irregularidade e responsabilização. Em sociedades limitadas, a distribuição pode ser desproporcional às cotas se o contrato permitir, mas isso deve estar formalizado e não pode prejudicar credores em fraude. Em concursos, o candidato deve responder com a lógica. Distribuição depende de regra societária e deve respeitar integridade do capital e contabilidade. Sócio oculto. Esse termo aparece em prova geralmente ligado à sociedade em conta de participação, a SCP. Na SCP, há sócio ostensivo, que aparece perante terceiros e conduz a atividade, e sócio participante, que é oculto perante terceiros e participa dos resultados. Essa estrutura cai muito porque envolve responsabilidade. Perante terceiros, o responsável é o sócio ostensivo, salvo se o sócio participante intervier na gestão e se apresentar, hipótese em que pode responder. Em prova, a banca pode chamar sócio participante de oculto e testar se você sabe que a SCP é sociedade não personificada e que não tem firma social perante terceiros. Segredo comercial. É informação empresarial valiosa, não pública, protegida por mecanismos de confidencialidade, concorrência leal, em certos casos, propriedade industrial. O edital menciona isso porque aparece em questões de concorrência, responsabilidade e proteção de ativos intangíveis. Em concurso, a resposta segura é: segredo comercial integra o patrimônio empresarial e deve ser protegido por controles internos e por tutela jurídica contra concorrência desleal e apropriação indevida. Teoria geral do direito societário. Conceito de sociedade e personalização. Sociedade é contrato pelo qual pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilha de resultados. Personalização significa aquisição de personalidade jurídica com registro, normalmente na junta comercial para sociedades empresárias e no registro civil de pessoas jurídicas para sociedade simples. Em prova, a pegadinha é achar que toda sociedade tem personalidade. Sociedades não personificadas existem, como sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Elas têm disciplina própria e não se confundem com sociedades irregulares apenas por escolha. A SCP, por exemplo, é propositalmente não personificada. Classificação das sociedades, não personificadas e personificadas. Sociedades simples e empresárias. Tipos societários específicos. Sociedades coligadas. Sociedades não personificadas incluem sociedade em comum e SCP. Sociedades personificadas incluem limitada, anônima e outros tipos. A distinção entre sociedade simples e empresária é pelo objeto e modo de exercício. Sociedade empresária exerce atividade própria de empresário, com organização e registro na junta. Sociedade simples exerce atividade intelectual, cooperativa ou de natureza não empresarial, e se registra no RCPJ. Isso cai muito. Sociedade em nome coletivo é sociedade de pessoas em que sócios respondem ilimitada e solidariamente. Comandita simples tem sócios comanditados, com responsabilidade ilimitada, e sócios comanditários, com responsabilidade limitada ao valor de sua contribuição. Comandita por ações é semelhante,
mas estruturada com ações e regime mais próximo de SA, com diretores comanditados em regra. Sociedade cooperativa tem princípios próprios, como adesão voluntária, gestão democrática, retorno proporcional e finalidade de prestação de serviços aos cooperados, e não visa lucro no mesmo sentido tradicional, embora gere resultados. A banca cobra que cooperativa tem regime jurídico especial e não se confunde com sociedade empresária comum. Sociedades coligadas são relações entre sociedades, como controladora, controlada e coligada, com participação societária relevante e influência. Em prova, aparecem grupos econômicos e responsabilidade, inclusive para fins de controle e transparência. A banca pode cobrar noções. Coligação não significa fusão, é vínculo de participação e influência. Liquidação, transformação, incorporação, fusão, cisão e sociedades dependentes de autorização. Transformação é mudança do tipo societário sem dissolver a pessoa jurídica, preservando continuidade. Incorporação é quando uma sociedade é absorvida por outra, que assume patrimônio e obrigações. Fusão é quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma nova. Cisão é quando o patrimônio é dividido, podendo ser parcial ou total, com transferência a outras sociedades. Liquidação é o procedimento de encerrar atividades, apurar ativo e passivo, pagar credores e distribuir saldo conforme regras. Sociedades dependentes de autorização incluem setores regulados, como instituições financeiras, seguros e outros, que exigem autorização estatal para funcionar. Em prova, a banca quer que você diferencie operação societária e efeito patrimonial. Sociedade limitada e sociedade anônima são as mais cobradas. Na limitada, o contrato social é essencial. As cotas representam participação. A administração pode ser por sócio ou não sócio conforme regras, e a responsabilidade é limitada, com solidariedade pela integralização. Na SA, o capital é dividido em ações, a governança é mais rígida, com assembleias, diretoria e, em certos casos, conselho de administração e fiscal, além de regras da Lei 6.404/1976, embora o edital aqui não a cite expressamente. A banca costuma cobrar diferença básica. Limitada é mais contratual e flexível. SA é mais institucional e formal. Também pode cobrar que SA pode ser aberta ou fechada, dependendo de negociação de valores mobiliários no mercado, com regulação da CVM para companhias abertas. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens organizado para o exercício da empresa, incluindo bens materiais e imateriais, equipamentos, mercadorias, marca, ponto, clientela, contratos e sistemas. Ele é uma universalidade de fato. Em prova, aparece como tema de trespasse, que é a transferência do estabelecimento. Trespasse exige publicidade e pode gerar responsabilidade do adquirente por dívidas, conforme regras, especialmente quanto a credores e continuidade. A banca pode cobrar que o estabelecimento não é a empresa, e empresa não é o empresário. Empresa é atividade, empresário é sujeito, estabelecimento é instrumento. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência, do empresário e da sociedade empresária, é tema com altíssima incidência, especialmente em concursos policiais por ligação com fraudes e crimes falimentares, embora a prova possa ficar no civil empresarial. A Lei 11.101/2005 é a norma base. A recuperação judicial tem o objetivo de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, manter fonte produtora, empregos e interesses de credores, preservando a empresa. Ela é processo judicial com requisitos e procedimento. O devedor apresenta pedido, demonstrando o cumprimento de condições legais. Uma vez deferido o processamento, a suspensão de execuções pelo prazo legal, organização de lista de credores, apresentação de plano de recuperação e votação em assembleia, com classes de credores. Se aprovado e homologado, o plano vincula e a empresa cumpre condições. Se não aprovado ou se houver descumprimento grave, pode haver convolução em falência. Em prova, o núcleo é: recuperação visa a preservação da empresa e depende de plano e negociação com credores, sob supervisão judicial. Recuperação extrajudicial é acordo com credores fora do processo judicial completo, que pode ser homologado judicialmente para produzir efeitos mais amplos, respeitando requisitos e classes.
A banca cobra que extrajudicial é mais flexível, mas exige homologação para ter certos efeitos. Falência é processo de execução concursal do patrimônio do devedor empresário ou sociedade empresária insolvente, com o objetivo de liquidar ativos, pagar credores conforme ordem legal e extinguir atividades, preservando, quando possível, valores como alienação de unidades produtivas. Falência não é prisão, é regime patrimonial e processual. Em prova, a banca cobra efeitos: afastamento do devedor da administração, nomeação de administrador judicial, arrecadação de bens, verificação e habilitação de créditos, realização do ativo e pagamento do passivo. Também cobra que falência pode alcançar sócio em hipóteses específicas e que há crimes falimentares previstos em lei penal especial. Institutos complementares do direito empresarial: registro, nome, prepostos, escrituração, propriedade industrial. Registro empresarial é feito na junta comercial para empresário e sociedade empresária. O registro dá publicidade e regularidade e é base para a oponibilidade contra terceiros. Nome empresarial pode ser firma ou denominação. Firma usa nome civil do empresário ou sócios. Denominação pode usar fantasia, mas deve identificar objeto e tipo, conforme regras. A banca cobra distinção entre nome empresarial e marca. Nome empresarial identifica o sujeito e se protege no âmbito do registro. Marca identifica produto ou serviço e se protege no INPI. Prepostos são pessoas que atuam em nome do empresário, como gerentes e representantes. Eles praticam atos vinculados ao exercício da empresa e podem gerar responsabilidade para o empresário. Em prova, a banca pode cobrar que atos do preposto, dentro do âmbito de poderes, vinculam o empresário perante terceiros, reforçando segurança das relações. Escrituração é obrigatória para empresário e sociedades empresárias, com livros e registros contábeis, respeitando princípios contábeis e normas. Escrituração é relevante para prova de regularidade, para recuperação judicial e para investigação de fraudes. A banca pode cobrar que a ausência ou irregularidade de escrituração pode gerar consequências, inclusive em falência e responsabilidade. Propriedade industrial inclui marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, regida pela Lei de Propriedade Industrial. Mesmo que a lei específica não esteja no edital, o candidato deve saber conceito e lógica. Proteção depende de registro no INPI, salvo exceções. Isso se conecta ao tema de segredo comercial e concorrência. Agora, legislação complementar. Lei 11.101/2005. Além do que já falamos, em prova aparecem princípios e objetivos, legitimidade para requerer recuperação, papel do administrador judicial, assembleia de credores e classes. A banca pode cobrar também a ideia de preservação da empresa e a função social, equilibrando com proteção ao crédito e combate a fraudes. Também pode cobrar efeitos sobre contratos, execuções e prazos de suspensão, em nível conceitual. Como a prova de PCDF, vale estar atento a indícios de cobrança de crimes falimentares e atos fraudulentos, mesmo que o edital não liste crimes de forma expressa, porque a Lei 11.101 traz tipos penais em seu texto. Lei 13.874/2019, Lei da Liberdade Econômica. Esse tema vem crescendo muito em concursos. O núcleo é reduzir burocracia, reforçar livre iniciativa e liberdade econômica, criar presunção de boa-fé do particular e exigir que o Estado atue com proporcionalidade e racionalidade regulatória. A lei estabelece direitos de liberdade econômica e orienta a interpretação e atuação administrativa, incluindo a ideia de que atos públicos devem considerar risco e impacto, e que atividades de baixo risco podem ter dispensa de certas autorizações, conforme regulamentação. A banca pode cobrar também a proibição de abuso regulatório, o estímulo à análise de impacto regulatório e a valorização da autonomia privada, sempre dentro dos limites de proteção ao consumidor, ao ambiente e à ordem pública. Em prova, a pegadinha é achar que liberdade econômica vale tudo. Não é. A lei reforça a liberdade com responsabilidade e com limites constitucionais legais, especialmente em segurança, saúde, meio ambiente e direitos de terceiros. Para fecharmos nosso estudo, a estratégia de prova em empresarial é dominar o tripé: teoria da empresa, direito societário e insolvência. Entenda com precisão: empresário, empresa e estabelecimento.
Diferencie sociedades personificadas e não personificadas, e conheça limitada e SA como principais. Saiba efeitos de operações societárias, como incorporação e fusão. Tenha clareza de responsabilidade de sócios, especialmente limitada, SA e sociedades de pessoas. E seja muito sólido em recuperação judicial e falência pela Lei 11.101, conectando com preservação da empresa e procedimento básico. Por fim, compreenda a Lei da Liberdade Econômica como marco de racionalização regulatória e presunção de boa-fé, sem confundir com a ausência de controle estatal. Se você estudar com essa estrutura, você acerta a maior parte das questões e reduz risco de pegadinhas clássicas.